Senhor, nós precisamos de revelação, precisamos de unção, precisamos da graça que vem pelo Teu Espírito sobre a vida daqueles que querem Te servir e de todo o coração, ó Deus, andar na Tua presença. Eu creio que os irmãos que aqui estão, juntamente comigo mesmo, buscamos estas coisas do Senhor, ó Deus, com segurança através do nome de Jesus. Que o Senhor nos favoreça. Amém. Vamos fazer uma breve introdução para que possamos caminhar na palavra de Deus. A introdução que eu gostaria de fazer é que este assunto que nós vamos estar falando, Israel e a igreja no Apocalipse, ele por si só já define muita coisa, porque quando nós estudamos esses assuntos, referentes à vinda do Senhor Jesus, Israel não participa em uma linha, uma corrente de interpretação. Israel não participa, porque a ideia é que a igreja substitui Israel e automaticamente não temos mais o que dizer a respeito de Israel. Mas uma outra linha de interpretação, é aquela que nós estamos trabalhando nela, entende que Israel participa sim desses últimos dias e é um dos mais fortes sinais de que estamos realmente no fim e os momentos do retorno do Senhor Jesus já está presente, Quer dizer, os sinais que Ele tem nos falado. Então eu queria, fazendo essa abertura, explicar que nós não entendemos que a igreja, ela substitui Israel. Pelo contrário, ela é bem definida na Bíblia, e também Israel é muito bem definido, e precisamos voltar um pouquinho no Antigo Testamento, antes de estar falando no Novo, para absorver um pouco do que seja o pensamento, a ideia que o judeu tinha, e como que ele via Jeová, o Deus a quem ele servia, embora ele não tivesse ainda a manifestação da Trindade, do Deus triuno, de uma forma tão clara como nós hoje temos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles tinham uma prática que nós às vezes não entendemos muito bem, porque hoje nós temos a promessa de uma cidade eterna nos céus, que o Senhor está preparando. Nós temos expectativa de um tabernáculo celestial, que o livro do Apocalipse nos fala, e não somente o Apocalipse, o livro de Hebreus também nos mostra com clareza. Enfim, nós temos uma visão mais voltada, como igreja que somos, para a Nova Jerusalém, para a esperança da glória, do que Israel tinha em relação ao mundo mudado pela presença do seu Messias, e Israel como a nação que estaria sobre todas as demais nações, e Jerusalém a capital do mundo. Então, a maneira como o judeu vê e a maneira como a igreja vê, ela precisa ser compreendida. Nós precisamos separar uma coisa da outra. E eu digo que a igreja, ela de uma forma assim, geral, interpreta ou vê as coisas de uma maneira assim, muito linear, sem tirar sem fazer essa separação com muita clareza. Por isso eu vou, depois dessa introdução, mostrando que entendemos Israel como participante bem definido nesses últimos dias, e também a igreja, cada um tendo o seu papel. E vamos agora para o Antigo Testamento entender um pouquinho do que era a visão do judeu. Bom, irmãos, o livro que eu vou usar é o livro de Daniel. Quero que você venha nele, porque Daniel, na verdade, alguns creem que é o Apocalipse do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Mas Daniel não vê igreja a hora nenhuma. Ele não fala de igreja. Ela não tinha sido ainda revelada. Até mesmo os discípulos tiveram dificuldade de entender o que fosse a igreja. E nós temos que aqui também já fazer uma observação, irmãos, que o Novo Testamento, na verdade, assim de uma forma muito prática, ele começa a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus lança as doutrinas
da igreja, que depois, por inspiração do Espírito Santo, os apóstolos vêm desenvolvendo nas cartas que nós vamos encontrando. Mas, até aquele momento, quando Jesus ajunta os 12 ali no cenáculo, no aposento alto, e começa então a falar a respeito de certas coisas que eles ainda não conheciam, embora Jesus já tivesse feito menção da igreja, mas pontualmente, assim, em alguns momentos, sem que eles tivessem uma compreensão clara do que fosse ou viesse a ser exatamente a igreja. Bom, Jesus viveu dentro de um contexto judaico. Jesus era um judeu, viveu como judeu, pregou para o judeu, era a resposta para Israel. Ele dizia aos seus discípulos, quando ele os enviava, de 2 a 2, ele dizia o seguinte: vocês deverão ir e pregar as ovelhas cativas da casa de Israel. Jesus não saiu dos limites de Israel para proclamar o evangelho a outras nações, a outros povos em derredor. Quando ele cura o endemoniado gadareno, embora estivesse ali num espaço bem junto, né, ali na Palestina mesmo, em Israel mesmo, mas aquelas cidades de onde vinha o endemoniado, né, o gadareno, eram cidades gentias, a chamada Decápolis. Jesus nem permitiu que ele viesse, ele queria vir com Jesus. Jesus, não, fica aí, vai falar para o pessoal seu aí. A presença de Jesus ali no seu ministério em Israel, ela responde exatamente à promessa que Deus fez a respeito do Messias, aquele que Moisés também já havia dito, viria depois dele, e que Israel deveria dar ouvidos a ele. Jesus então viveu dentro do Antigo Testamento, é isso que eu quero falar. A vida de Jesus, ela estava ainda dentro de todo o seu ministério do Antigo Testamento. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem e a igreja então passa a ser visível mesmo na terra, é que nós temos estas revelações novas que nos fazem compreender agora esses momentos finais que precedem o arrebatamento e também o próprio arrebatamento da igreja e o que vem a seguir disto. Então, eu quero explicar isso porque muitas vezes, lendo até mesmo o Novo Testamento, nós confundimos as coisas. Nós olhamos coisas que estão dentro de um contexto judaico, mas nós falamos o seguinte: peraí, você está no Novo Testamento, então a forma de enxergar, ela já é diferente. Às vezes não, porque na verdade, os evangelhos, na sua grande maioria, com exceção, eu digo, do capítulo 12 em diante, quando Jesus já está indo para ser preso, e aí ele fala algumas coisas para os seus discípulos e diz o seguinte: eu não posso dizer tudo para vocês ainda, vocês não suportariam, mas o Espírito que vai falar por mim, ele vai dizer essas coisas a vocês. Objetivamente, irmãos, eu quero dizer que o que Jesus estava dizendo que eles não podiam entender naquele momento, era que o Evangelho ia sair dos limites de Israel e alcançar todas as nações da terra. Isso naquele momento não poderia ser dito, porque a visão do judeu era muito fechada em Israel. Muito fechada em Israel. No estudo do livro de Atos, você vê o esforço do Espírito Santo para arrancar o Evangelho de dentro dos círculos judaicos, porque os primeiros que se converteram eram todos judeus. Então o Espírito Santo faz uma obra tremenda. Ali você, lendo com cuidado, você vai ver o que ele faz para que o Evangelho então fosse levado a todas as nações, embora Jesus tenha dito aos seus discípulos que a partir do momento que viesse o Espírito Santo, eles passariam a ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas na verdade eles não foram. Naturalmente eles não foram. Eles ficaram concentrados em Jerusalém, na Judeia, até que explodiu a perseguição. Aí eles foram, eles tiveram que ir. E a igreja espalhada é que fez com que os gentios fossem tomando conhecimento, e aí o Evangelho passou a alcançar outros povos. Estou insistindo nisso, porque Jesus não podia falar essas coisas naquele momento para eles, mas ele disse que o Espírito diria.